Você sabia que tem como você alugar as suas ações e ganhar uma graninha extra por isso sem fazer muita coisa? Ninguém te contou isso antes? Vem comigo que nesse vídeo eu vou explicar tudo e muito mais sobre aluguel de ações. E antes de começar o vídeo, já solta o like, se inscreve no canal, tamo junto, valeu, ativa o sininho e é nóis, solta a vinheta. O aluguel de ações ele é uma prática um pouco desconhecida ainda entre os investidores brasileiros. Muito disso, obviamente, é porque temos muitos investidores novatos na bolsa e, obviamente, falta aquele um pouco de conhecimento lá. Mas eles trazem muitos benefícios caso você queira emprestar o seu ativo para um terceiro. É isso mesmo, é igual você emprestar, alugar a sua casa para uma pessoa morar. A ideia é a mesma. E para quem investe no longo prazo, aluguel de ações pode ser uma excelente forma de você ter uma rentabilidade extra, visto que suas ações elas ficariam ali paradas na sua carteira sem muita utilidade. Basicamente com o recebimento dos dividendos. Mas tem algo extra que você pode fazer, o aluguel de ações. E aí você deve estar se perguntando, bom, se eu estou alugando, alguém tem que estar tomando. E quem é essa pessoa? Geralmente, ele é um trader que quer fazer uma venda a descoberto. Ou seja, ele quer fazer uma negociação, só que ele não tem essa ação. Então ele vai te alugar por X% que ele vai te pagar ali. E aí ele vai operar com a tua ação no nome dele, porque você está alugando para ele, beleza? Ele vai fazer basicamente isso. Então ele vai alugar as ações de você, vai colocar dentro do portfólio dele e vai fazer a negociação que ele quiser. Então, geralmente, é uma venda a descoberto. E aluguel de ações, basicamente, ele é uma operação na qual o doador, que é você, empresta as suas ações para o tomador, por meio de uma garantia e uma taxa que ela é pré-fixada. E, basicamente, o que isso acontece? O cara que ele está tomando as ações, né, o tomador, o terceiro que está emprestando, ele acredita na queda do ativo. Então, ele vai pegar o ativo que você tem, ele vai pegar emprestado, ele vai vender a descoberto, ou seja, o que é vender a descoberto? Ele não está coberto pela ação, ele não tem ação no portfólio dele, por isso que ele está pedindo emprestado. Então, basicamente, ele vai pegar emprestado de você, ele acredita na queda da ação e aí ele ganha nesse lucro de short e aí depois ele devolve para você. Então, ele lucra com uma ação que ele nem tem. Mas, obviamente, como vocês devem ter reparado, apesar de parecer muito bacana, é muito também arriscado para o tomador. E você não tem problema nenhum, você já emprestou ali quase que uma renda fixa, né, uma taxa pré-fixada e assim que ele terminar de tomar as ações, elas irão voltar para você normalmente, como se nada tivesse acontecido. Agora você deve estar se perguntando, pô, eu vou emprestar minha ação para um cara que ele acredita que vai cair, ele vai fazer uma operação muito grande para cair, ou várias outras pessoas. Como que eu fico nessa história? Por que eu vou alugar minhas ações para uma pessoa que acredita que vai cair? Ele vai no curto prazo ali operar para cair. Bom, se você é investidor do longo prazo, essas quedas de curto prazo pouco importam para você. Na verdade, se você acredita na empresa para daqui a 20, 30 anos, se você é buy and hold, você deve aproveitar as oportunidades para comprar mais, né? Então você não deve se preocupar com isso. É por isso que essa estratégia de aluguel de ações, ela é muito bem-vinda para os investidores de longo prazo, para você que visa aí 30 anos ou mais, 20, 30 anos, longo prazo mesmo. Se você está buscando aí algo um pouco mais curto, aluguel de ações talvez seja pouco interessante para você. Quais são então as vantagens para o doador? Terá um recebimento de valor acordado, né, que ele foi pré-fixado no momento da tomada das ações. Você tem autonomia para estabelecer qual é o prazo que você quer emprestar suas ações. Rentabilidade com a sua carteira de ação, o reembolso ajustados dos juros durante o período das ações alugadas, não tem custo nenhum para você e a operação ela é segura pela CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Então a editora ela lançou uma dúvida aqui. Qual é a dúvida, editora? Quem é que ganha o dividendo daquela ação, caso ele tenha sido pago no dia que o cara alugou a sua ação? Você continua recebendo tudo. Ele só aluga a ação e só isso. Todos os outros direitos, eles continuam sendo seus. Então você continua tendo o direito a votar, caso você tenha aí direito a voto, né, que seria as ações número 3 no final ali. Você continuaria tendo o tag along se a empresa for do novo mercado. Você tem todos os direitos normais que você teria outrora. Então o único, na verdade, o único direito que você perde seria os aluguéis de ações. Dependendo do contrato que foi acordado, você ficaria então desabilitado de poder vender aquele ativo nesse caso. Então esse seria o único cuidado que você tem que tomar na hora que você está emprestando suas ações. Imagina, você alugou a sua casa, você não pode simplesmente chegar lá no inquilino e falar, ô, sai daí, né? Qualquer momento, estou vendendo a casa, você tem que dar um aviso prévio. O aluguel de ações geralmente funciona da mesma forma, então muito cuidado quando isso acontece. Mas igual eu comentei antes, se a ideia ela é você investir por longo prazo, não tem por que você, obviamente, fazer um aluguel de ações naquele momento, né? Se você não está investindo por longo prazo, se você pensa em vender suas ações daqui a 1 ano, 6 meses, algo do tipo, você só está esperando ela subir, bater certo ponto para você vender e fazer um lucro, bom, você não precisa alugar suas ações, você já sabe onde você quer chegar. Então essa seria a ideia. E aí você deve estar se perguntando, tá, como é que eu acho as taxas?
taxas. Obviamente que você tem que entender que quanto maior a demanda para aquele ativo, mais vai ser a rentabilidade daquele ativo. Se é uma empresa que ela tem pouquíssima volatilidade, como Ambev, Itaú, dificilmente o doador e o tomador vão pagar muito por aquele ativo, porque a volatilidade ela é muito pequena, então dificilmente o Itaú vai cair aí 5, 10, 15%. Agora, geralmente essas empresas que são mais voláteis, IPOs, novos no mercado, geralmente a rentabilidade dela é muito mais interessante. Então a gente está falando de Cash, Agro3, Magazine Luiza, Localweb. Essas empresas, normalmente, por serem mais voláteis, elas têm aí uma rentabilidade pré-fixada muito maior do que Ambev e Itaú, por exemplo. Como que eu acho a rentabilidade então, né? Como que eu vou ver ali quanto que está pagando cada aluguel de ação por empresa? Então tem um site muito bacana que fez isso para facilitar e muito a vida dos investidores, que é o Status Invest. Então você já deve ser famoso aí, o Status Invest no seu celular. Então já vou pedir para a editora colocar em algum local da tela aqui pra gente, beleza? Estou aqui no Status Invest, você coloca aí Itaú, estou colocando aqui porque é muito famoso entre as pessoas, então só para título de curiosidade. E aí beleza, abrimos aqui Itaú, máxima e mínima, dividend yield, beleza. Aí você vai descer aqui, vai ver a volatilidade histórica do Ibovespa pro Itaú, tag along, aí você vai ver valuation, endividamento, eficiência, rentabilidade. E aí bem aqui, ó, aluguel de ações do Itaú. O Itaú, pelo fato dele ter pouca volatilidade, o custo do tomador é muito baixo, comparando com outras empresas, como eu comentei anteriormente, como Magazine Luiza, Localweb e tudo mais. Então vocês podem ver aqui, tá? O mínimo é 0,10%, o máximo é 0,50%. Você deve estar falando, pô, muito pouco, mas é alguma coisa, melhor do que ficar parado lá na sua carteira Itaú só recebendo dividendo. Você podia adicionar uma rentabilidadezinha um pouco extra. E isso a gente está falando de uma empresa, só que você deve ter várias no portfólio. Então você vai adicionar uma média ponderada do aluguel de todas essas ações, no longo prazo faz uma baita diferença. Tá? Então a gente pode ver aqui, ó, embaixo tem um botão em laranja, aluguel de todas as empresas. Aí você pode clicar lá e ver tudo. Mas você pode ver aqui, por exemplo, ó, Magazine Luiza. Só para vocês verem aqui a título de curiosidade, então. Vamos lá, Magazine Luiza. Vamos ver quanto é que está aqui o aluguel de ações deles. Olha só, mínimo de 0,10%, máximo de 8% e uma média de 2,04%. Então você poderia aí, se você acredita na Magazine Luiza no longo prazo, adicionar uma média, né, do tomador ali, 2% de rentabilidade na sua carteira, tranquilo, sem problema nenhum, tá? A gente pode colocar aqui, ó, Agro 3, só para ter outro, tirar outra dúvida aqui para vocês também, ó, só para vocês entenderem um pouquinho mais. Vamos lá, Agro 3, aluguel de ações, mínimo 4,40, máximo 4,40, obviamente que a média ficou em 4,40. Então, você podia adicionar aí 4,40% na rentabilidade se você tem Agro 3 e você acredita em carregar por longo prazo. Seria interessante para você fazer isso, por exemplo. Então, basicamente é isso, galera. Não tem muito mistério no aluguel de ações. Vocês podem ver aqui qual é a rentabilidade de cada um dos ativos. E aí você deve estar se perguntando também, beleza, como que eu alugo as ações então? Basicamente, a maioria das corretoras, basta você entrar em contato com eles, mandar um e-mail. Na Clear Corretora, eu sei que você tem que mandar um formuláriozinho, você tem que colocar quais as empresas você quer colocar para alugar, quantidade, e lá fica tudo bonitinho. Então, entre em contato com a sua corretora, é bem simples. Eu sei que cada corretora é um pouquinho diferente uma da outra. A XP, ela tem uma opção para você ir lá e clicar e selecionar. A Rico, eu acho que ela tem um formulário também. E a Clear, quando eu fiz, era um formulário. Então acredito que não tenha mudado muita coisa. Mas, novamente, entre em contato com a sua corretora, que eles devem ter, cada uma tem um processo um pouco diferente. Então faça isso caso você queira carregar suas empresas por longo prazo. Espero demais que eu tenha ajudado vocês aqui, beleza? Se você gostou, solta o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, dá uma moral pra gente. Guilherme Cordo, tamo junto, até a próxima. Valeu!